Hoje o nosso tema será sobre a relação entre pais, filhos, na conjuntura atual do isolamento social. Para começarmos a desenvolver essa ideia, eu fui buscar um termo que me ajudasse a contextualizar o que eu estou entendendo por esse momento tão delicado que todos estão vivendo. Eu fui buscar a palavra malabarismo. E malabarismo, ele tem um significado que se aproxima da arte e da técnica do malabarista. Se a gente for se aprofundar no sentido figurado, o malabarismo é uma habilidade para contornar situações difíceis, situações adversas, né? E será que dá para pensar que hoje nós estamos realmente vivendo um tempo em que nós somos malabaristas? Os próprios malabaristas no circo da vida, tentando controlar alguma habilidade, uma certa destreza, um jogo de cintura que para lidar com aquelas situações que são jogadas no ar do nosso cotidiano. E eu tô falando do cotidiano dos pais, desses pais que estão em home office, que precisam dar conta das reuniões, que precisam entregar trabalhos numa agenda até intensa, que requisita muita rapidez de soluções, né? Tudo isso tendo que cuidar das crianças, cuidar da casa, cuidar de si, enfim, foram para esses pais que eu pensei em elaborar, organizar um pouco as minhas ideias e comunicar para vocês, né? Então, para começo de conversa, será que o malabarismo ele está acontecendo somente agora para esses pais? Nessas circunstâncias, né, de afastamento social que nós estamos vivendo? Eu arriscaria dizer que não. Em tempos normais, tudo também acontecia, com maior ou menor intensidade, havia um estresse, havia uma sobrecarga de rotina. Então, ela podia ter uma ideia, assim, a gente pode formar uma ideia que ela parecesse equilibrada, que ela parecesse ajustada, mas talvez ela não fosse tão perfeita quanto estamos valorizando que ela era. O que pode estar acontecendo nesse momento é uma percepção distorcida de como nós estamos enfrentando esse atual momento. Algo em torno de uma ideia mais caótica, que vai gerando reações inadequadas, especialmente com as crianças, quando elas não fazem aquilo que é esperado, ou seja, quando elas fazem algo que está fora do esperado. Então, a gente pode dizer que a gente está diante de algo que nós não temos o controle e que nessas situações acabam despertando em nós sentimentos, emoções dos mais variados possíveis. Então, o medo, o sofrimento, a insegurança, a tristeza, a raiva, o desânimo, né? Lidar com essa turma de sentimentos e emoções, claro que a gente pode entender que para algumas pessoas em particular, isso pode ser um sinal de que algo não está bem, né? Um desânimo maior, uma tristeza maior, mas se a gente for pensar assim numa dimensão mais coletiva, talvez a gente pudesse estabelecer uma ideia parecida como lidar com essas emoções e com esses sentimentos. É como se nós estivéssemos sendo colocados numa posição de viajantes assustados. Diante do não saber, o que a gente vai fazer para lidar com tudo isso? Quais são as emoções que são ativadas para dar conta de tudo isso que a gente não sabe o que é?
Bom, de cara eu tenho para dizer para vocês que não adianta se cobrar, né? Aliás, não tem por que se cobrar, né? Porque não existe uma regra certa, uma regra errada. O que pode valer para uma família pode não ser tão interessante para outra. O que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Em síntese, cada pai, cada mãe, cada família está se segurando como pode. Uns estão se organizando mais, outros estão relaxando bastante, enfim, cada um está fazendo o que pode, né? Sim, ter rotina é importante? Sim, ter rotina é importante. Sabe por que que é importante? Porque a rotina, ela organiza, ela direciona, ela traz um sentimento de segurança, ela indica uma certa garantia o que vai vir depois. Para a criança isso é muito importante, saber o que ela vai realizar depois, o que daqui a pouco vai ter algo para ela fazer, que amanhã, e assim, por assim vai, seguindo, né? A rotina, ela valida isso, né? É importante que eles saibam que eles não estão de férias também, né? É importante que cada um saiba que tem um trabalho, que tem compromissos, que tem estudos. Por isso a importância de saber o que eu tenho para fazer e também de poder contar para o outro o que é isso que eu tenho para fazer hoje, né? Hoje eu tenho que fazer isto, isto, isto. E esperar que o outro, perguntar também para o outro o que é que ele tem para fazer hoje ou se ele tem alguma ideia que ele possa experimentar para fazer hoje. Essas são direções, né? Então, também dá para pensar que esse momento de afastamento social, ele provocou uma desaceleração. Nós seguimos numa direção, nós tínhamos algumas dúvidas ou até sem dúvidas, mas seguíamos e nós fomos interrompidos. Né? Para onde que a gente estava olhando quando a gente estava seguindo naquela direção, né? Onde que a gente queria chegar? A gente estava olhando e estava vendo, ou a gente não estava querendo ver, né? Havia algo tão difícil de olhar que o melhor que nós fazíamos era não ter tempo para ver. Não temos tempo para ver o que está acontecendo, né? É uma das formas da gente fazer de conta que não tínhamos tempo para olhar aquilo que precisaria de fato ser visto, aquilo que precisaria de fato ser cuidado, né? O tempo estava totalmente ocupado e era uma ocupação que se fazia especialmente em relação ao trabalho, né? Como fazer, o que fazer, não há folga, não há intervalo, todos muito ocupados, especialmente as crianças, também com as suas mini agendas executivas, então a escola, a natação, a dança, o inglês, o teatro. Os pais também malabaristas naqueles momentos, porque tinha que levar para a escola, tinha que contar com os familiares, os avós, os pais de amiguinhos, aquela funcionária que podia ali colaborar, a escola no período integral, enfim, mal havia tempo para estar com os filhos. Tomados por uma rotina quase que escravagista, determinada pelo trabalho, não se está desconsiderando o trabalho, é justo, é necessário, né? Mas não podemos negar que mal havia tempo para brincar, mal havia tempo para descoberta, mal havia tempo para o tédio, né? E foi justamente o que não foi aprendido, o que não foi experimentado, o que não foi treinado, o que não vivemos, né? Que estamos precisando agora. Não tem como comprar, não há receita de onde nós podemos encontrar e buscar esses recursos, né? E isso mexe muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, quase uma dimensão de se sentir desamparado. O que eu faço? Com quem que eu conto, né? O que agora nós temos e podemos contar e podemos usar é o tempo. O tempo para olhar e o tempo para ver. Lembra do viajante assustado que eu falo lá no comecinho da nossa conversa?
ele estava assustado e continua assustado, só que assustado, o que ele está vendo, né? Ele deve estar prontinho aí para me perguntar, tá bom, esse viajante assustado deve estar me perguntando, tá bom, mas ó, como é que eu enfrento tudo isso que eu estou vivendo aqui? Porque eu estou vivendo tudo isso, né? Tem meu trabalho, tem as minhas crianças, tem a minha casa, eu estou vivendo tudo isso, né? Bom, para começar, vamos tentar aí ver se dá alguma direção, né? Para começar, não precisa fazer, tem que fazer, tem que fazer. Porque você estaria correndo o risco de repetir o que você já estava fazendo lá atrás, né? Tentando se ocupar, mas só que hoje você tem muito menos recursos, há uma restrição física, né? As crianças, elas estão aí, no mesmo ambiente que vocês. Eu proporia pensar que o momento que nós estamos vivendo é uma experiência de uma nova relação com o tempo. Eu estou chamando isso de um laboratório de experiências novas. Pode dar certo, pode não dar, não existe uma solução instantânea, tem disciplina, sim, tem disciplina, mas tem muita dedicação. É o momento para experimentarmos, sermos pais mais atentos, mais conscientes, mais compassivos. O que significa isso, né? Mais capaz de perceber os próprios sentimentos no momento de conflito que estiver com seu filho, e que você possa se perguntar nesse momento, o que essa criança está provocando em mim? O que ela está querendo que eu faça? O que ela está esperando de mim? Né? Poder fazer pausas para poder responder sem se utilizar da raiva ou de uma impulsividade imediata do tenho que já dar uma solução. A ideia é de poder criar situações empáticas entre pais e filhos. Mais do que modelos para dizer como é que você lida com isso, com aquilo, é você estar presente, é você realmente ouvir o outro, você está pleno, você está na condição da escuta, né, para desenvolver essa conexão com a criança. Olho no olho, pedir desculpas, negociar, sentar e pensar juntos, criar experiências. É um laboratório porque ele depende essencialmente do tempo. Esse laboratório de permitir um desenvolvimento da paciência, da imaginação, não criar expectativas, né? Uma verdadeira forma de compreender e colocar em prática como a ciência funciona. A ciência, ela testa para ver o que dá certo, se não dá, ela repete, ela usa um outro recurso, se aquilo não deu certo, ela descarta e tenta de uma outra maneira. É isso. Então, assim, né? Na prática, a reunião pode ser interrompida, a criança está gritando, os dois irmãos estão lá se degladiando, a reunião pode ser interrompida, talvez ela tenha que ser interrompida. Uma pausa, né? O relatório pode ser entregue amanhã, eu posso negociar isso, né, em termos de trabalho. Eu posso reservar ali, parar 15 minutos, sentar com a criança, explicar o que eu tenho para fazer, o que eu preciso fazer e ensiná-la a esperar. As crianças não sabem esperar. E repetir essa experiência tantas vezes quanto forem necessárias, né? E realizar um experimento é isso, é você persistir, insistir e descobrir outras experiências, né? Você pode pegar dica de especialistas, você pode consultar na internet, você pode ler um bom livro, enfim, a investigação é sua, né? As descobertas serão suas, para saber o que pode funcionar e o que não pode funcionar, o que não deu certo. Isso pode ser, inclusive, socializado com os amigos, com os familiares. Esse laboratório do qual a gente foi colocado, todos nós,
pela via do afastamento social, ele pode ser um bom treino para o que virá depois, porque nós não sabemos o que virá depois. Será que vai haver mesmo necessidade de que todos estejam na empresa no mesmo horário, chegarem no mesmo horário, permanecerem o mesmo tempo? Será que eu posso repensar essa parte do meu tempo que eu dedico para estar no escritório? Posso dedicar uma parte para ficar em casa? Né? Será que eu preciso ir mesmo todos os dias para a empresa? São muitas questões, né? Que elas virão, elas acontecerão e que eu não tenho resposta agora. Nós vamos ter que esperar para ver como é que isso vai se configurar depois, né? Mas por enquanto eu já penso que vai valer se vocês entenderem que estão vivendo num laboratório de experiências novas e que podem ser compartilhadas. Portanto, quem topa brincar de fazer experiências? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem o texto por escrito, porque foi longa essa minha fala, é só me pedir pelo Instagram ou pelo Facebook e eu mando para vocês, tá bom? Até uma próxima.